Você já sentiu que a astrologia moderna parece um telefone sem fio que durou aí uns 2000 anos? Olha, se você acha que um planeta rege um signo só porque as energias combinam, você foi enganado. Hoje eu vou te mostrar o sistema original. É uma estrutura geométrica tão perfeita que faz tudo que veio depois parecer um erro de tradução. Então, ó, já pega papel e caneta, pega o seu mapa astral e vem comigo para você descobrir a verdadeira astrologia. Olá para você que veio descobrir aí as raízes da astrologia. Eu sou o Cássio Farias, o criador aqui do canal Falando de Astrologia. E hoje a gente vai mergulhar na astrologia helenística. A astrologia que é a base de tudo o que a gente chama de astrologia aqui no Ocidente, tá? Então, gente, o que eu venho trazer para vocês aqui hoje é a verdadeira astrologia. É o jeito certo de se interpretar os posicionamentos. Mas antes da gente destrinchar todo esse assunto, eu vou pedir pra você deixar aquele like aí no vídeo. Você já sabe, né? Quem deixa o like mora aqui no meu coração. Entendeu? E me conta se você já conhece a astrologia helenística, se você é mais familiarizado com a astrologia moderna. Me conta aí o que você tá achando dessa série. Você viu o vídeo anterior da Babilônia? Tá aqui nos cards, ó. Se você não viu, é importante ver, porque esse vídeo aqui ele vai explicar o que aconteceu depois dessa era babilônica. E, assim, gente, a astrologia helenística, ela é fundamentada, né, na astrologia babilônica. Então é muito importante vocês verem esse vídeo anterior, tá? Porque é ele que vai dar o alicerce para vocês entenderem como que as coisas funcionam de verdade na astrologia. Mas, assim, para a gente entender a precisão da astrologia helenística, primeiro a gente vai ter que voltar um pouquinho e olhar para a astrologia egípcia, que existia antes do período helenístico. Porque a astrologia helenística foi o casamento alquímico entre a matemática grega e a observação milenar do Egito. Então a gente vai olhar aqui para uma fase aí entre 3000 AC e 500 AC. Essa fase, ela meio que acontece ali simultâneo com os babilônios, que a gente viu no vídeo passado, tá? Só que os babilônios eram 2000 AC, né? Aqui já começa em 3000 AC, até um pouco antes. Nessa fase não existia signo, tá? E muito menos um mapa astral. O foco era a astronomia sagrada e o tempo. Então, essa astrologia ali do Egito, digamos que ela era mais precária do que a da Babilônia, tá? Porque a da Babilônia você tinha signos, né? Você tinha exaltações. Essa aqui do Egito, nesse momento que a gente está falando, não tinha isso. Era mais observação das estrelas mesmo, tá? Mas aí os egípcios criaram 36 decanos, que eram grupos de estrelas que surgiam no horizonte a cada 10 dias. Isso daí servia para marcar as horas da noite e também para prever as inundações do Nilo. Então, gente, era uma ferramenta de sobrevivência e ritual, não era sobre personalidade. Então cada decano era governado por uma estrela, e essa estrela era entendida como uma divindade, que daí ela vigiava aquela hora do nascimento. Daí, gente, lá na frente, quando a matriz helenística foi criada, ela absorveu esses decanos egípcios. É por isso que existem subdivisões aí no mapa. Não sei se vocês sabem, mas eu já comentei em muitos vídeos sobre as dignidades menores, né? E uma delas é a face, que tem gente que chama decanato, mas na verdade esse decanato que usam por aí é uma deturpação, que pegaram emprestado da astrologia védica, que é outra coisa, que não deveria ser assim, não se deve pegar coisa emprestada de lá, entendeu? Enfim, mas o nome certo, né, o que estaria ligado a essa raiz aqui são as faces, que justamente vem desses decanos egípcios, tá? É uma herança aí dessa astrologia egípcia, que é a menor dignidade que a gente vai ter, tá? Mais pra frente eu vou explicar em outros vídeos isso daí. Mas então, gente, houve uma transição dessa astrologia bem primitiva ali egípcia para uma astrologia babilônica. Sim, o que a gente viu no vídeo passado, ela entra aqui também. Porque houve a invasão persa no reinado de Cambises II, isso em 525 AC. Então foi o momento que o conhecimento babilônico, né, os 12 signos daquele zodíaco matemático que a gente viu no último vídeo, ele entrou no Egito. Então, assim, se não houvesse essa invasão persa ali, não haveria essa mistura que gerou a astrologia helenística. Não entraria a parte dos signos, entendeu, gente?
Então foram os persas que trouxeram o conceito babilônico dos 12 signos e do caminho do Sol, que a gente chama hoje em dia de eclíptica. Então foi aqui que os egípcios começaram a misturar aqueles decanos que eles tinham com os signos babilônicos. E aí isso era o rascunho do que viria a ser a matriz helenística. Então agora a gente vai entrar na Era de Ouro, que é a astrologia helenística propriamente dita, tá? E essa era vai de 332 AC até 642 DC. Então tudo começa ali com a invasão de Alexandre o Grande, em 342 AC. Então, Alexandre o Grande, ele libertou os egípcios dos persas, né? Ele chegou ali e falou, vou liberar vocês, vou salvar vocês dos persas, né? Enfim, e então ele foi coroado como um faraó, entendeu? Alexandre o Grande passou a ser o faraó. E foi aqui que o pensamento grego, né, a geometria, a filosofia e a lógica grega se instalaram em solo egípcio. E isso daí foi preparando o terreno para a fundação de Alexandria, da cidade de Alexandria, em 331 AC. E a cidade de Alexandria é o grande laboratório onde essa matriz helenística foi formulada. E aqui a gente vai ter duas figuras centrais, que são Nexepso e Petosíris. Então, segundo a tradição, esse sistema que a gente usa hoje foi revelado ao faraó Nexepso e ao seu sumo sacerdote Petosíris. Então assim, gente, eles não inventaram as regras, eles receberam o que a gente chama de revelação hermética. Então a astrologia egípcia trouxe o espírito, o significado sagrado preditivo. E os gregos trouxeram o corpo, a geometria e a lógica, entendeu? Sem essa base egípcia, a astrologia seria apenas matemática fria. Essa mescla vira o manual de como a alma encarna na matéria. Mas assim, embora Nexepso e Petosíris sejam figuras lendárias, um faraó e um sacerdote, os textos atribuídos a eles surgiram por volta do século II AC. Então quer dizer, por volta de 150 antes da Era Comum, o código-fonte finalmente compilado e escrito. E esses dois são os autores míticos que deram a autoridade técnica ao sistema. Então, gente, em Alexandria, os egípcios entregaram os decanatos e a teoria hermética. Já os gregos entraram com a geometria e com a filosofia. E daí, entre o século I AC e 2 DC, o sistema estava completo. O Zodíaco de Dendera, que é um famoso artefato egípcio, é desse período aí, tá? E ele mostra exatamente essa mistura de signos babilônicos com as figuras egípcias. Agora vamos entender aí o caos versus o sistema. O ponto fundamental aqui, gente, é que a astrologia helenística, que surgiu ali no século II antes da Era Comum, não é uma versão antiga da astrologia que a gente tem hoje. Na verdade, ela é a matriz. Então vamos lá. A astrologia helenística, ela floresceu do século II antes da Era Comum até o século VII depois da Era Comum. Então vamos pontuar aqui, tá? O início foi ali no século II AC, que é quando aconteceu essa síntese entre o que se praticava ali no Egito com os decanos, o zodíaco babilônico e a geometria e filosofia grega, né? Houve essa mistura ali em Alexandria do Egito. E isso gerou o código-fonte, que foi escrito por figuras como Hermes Trismegistus e Nepchesso Petosíris. O ápice foi do século I AC até o século IV DC. Essa é a Era de Ouro, tá? Com autores como Doroteus de Sidon, Vétius Valens, Cláudio Ptolomeu. Então, nessa época, gente, o sistema estava no auge da sua aplicação técnica e lógica. Então, assim, para a gente entender isso que eu estou dizendo, vamos imaginar um prédio. Então, ali tem a planta original do prédio. A planta original é a astrologia helenística. Depois foram feitas reformas, puxadinhos. Sabe, quando você faz aquela reforma não tão bem planejada e a coisa fica meio destoando e você tenta encaixar uma coisa que não estava no projeto original e aí fica aquela coisa meio Frankenstein. Então, o que veio depois da astrologia helenística é tipo isso, são os puxadinhos que eles foram colocando, tentando anexar ali, mas não encaixou direito, entendeu? Então, não é que a astrologia evoluiu gradualmente até chegar lá em Alexandria. Na verdade, ela foi projetada ali, né? Houve sim a junção de algumas coisas, de algumas astrologias que eram praticadas antes, mas não eram astrologias completas. Eram conceitos, eram partes, peças, né?
que ali em Alexandria do Egito foi montado, entendeu? Então é como um carro, por exemplo. Você fabrica o chassi em um país, a carroceria você fabrica em outro país, a parte dos vidros em outro, a parte do acabamento em outro. Aí você chega no país matriz ali, monta tudo ali, e ali o carro ficou pronto, entendeu? Então foi isso que aconteceu ali em Alexandria do Egito, foi a parte da montagem, aí ficou pronto. Depois, esse carro ele foi sendo utilizado e lá na frente começaram a arrumar coisas, entendeu? Começaram essa roda aqui tá muito redonda, deixa eu fazer uma outra roda para esse carro, entendeu? É mais coisa desse tipo. O que veio depois, na verdade, eram tentativas de reinventar a roda, sabe? Não se reinventa a roda, né, gente? Então a gente tem que entender a imutabilidade das leis físicas, tá? Que eu tô falando de luz e geometria. Então, gente, diferente da astrologia moderna, que se baseia em arquétipos, que são coisas mais subjetivas, a astrologia helenística se baseia na ótica. Então o sistema ele é construído sobre como a luz chega até a Terra e como os ângulos geométricos, né, os aspectos, se formam. Se a geometria é uma verdade universal, o sistema que se utiliza da geometria como base é uma verdade técnica da astrologia. Então mudar isso, como por exemplo adicionar novos planetas ou novos aspectos, sem essa lógica geométrica, e já adianto que não tem espaço para adicionar outras coisas dentro dessa lógica, porque ali já estava completo, então isso é um erro de cálculo e não uma evolução, entende? Porque assim, gente, o sistema ele é fechado como um relógio. Então vamos usar aqui o exemplo de um sistema operacional. Tá? O sistema operacional da astrologia helenística é um sistema completo, onde cada função, né, planeta, a casa, a regência, conversa perfeitamente uma com a outra. As versões posteriores, que a gente vai ver nos próximos vídeos, que nem a árabe que veio depois lá no iluminismo teve uma outra versão, e aí no finalzinho do século XIX para o século XX foi essa versão moderna. Essas daí são como plugins que foram sendo instalados ali num negócio que já estava pronto, sabe? Só que esses plugins, né, eles foram criados por pessoas que não tinham entendido direito essa base helenística que já estava pronta. Então, é aquela coisa, olha, eu não estou entendendo tão bem esse sistema, então ele deve estar errado. Peraí que eu vou fazer um remendo aqui para ficar do jeito que eu estou achando que é. Só que o jeito que a pessoa está achando que é não é o jeito certo, porque na verdade não estava errado, ela que não tinha entendido, entendeu? Se você tirar uma peça da matriz helenística, o sistema ele para de funcionar. Se você adicionar alguma outra coisa, que nem as regências modernas, você cria um conflito de hardware, entendeu? E daí a gente vai entrar no conceito do tema mundi. Porque o tema mundi, ele é um mapa que foi desenvolvido, né? Ele foi criado para exemplificar como as coisas funcionam. Então ele é como se fosse um manual de instruções ali da astrologia helenística, tá? Ele serve para demonstrar como que as coisas se encaixam. Então ali você entende por que cada signo tem a regência que tem, por que cada aspecto tem aquela natureza. Se você perguntar aí por que Marte rege Escorpião, fora da astrologia helenística, vai ter uma resposta meio vaga. Se for na astrologia moderna, eles vão falar que é o Plutão, não é nem o Marte, entendeu? Então assim, a coisa só aberração. Já na astrologia helenística, a resposta é uma coordenada geométrica exata. Então, gente, é só no sistema original, que é a astrologia helenística, é que as coisas vão fazer sentido por completo, entendeu? Então, tudo que vocês tentam entender por aí, nesses canais de astrologia, nas pesquisas na internet, que aí a coisa não faz tanto sentido, não encaixa direito, é por quê? Porque eles não estão seguindo os autores helenísticos, eles não estão seguindo a matriz, aquilo que foi estabelecido no começo, é ali que faz sentido. Então, para que faça sentido na sua cabeça, você vai ter que estudar a astrologia helenística, entendeu? Não adianta ficar focando em outras coisas. Não adianta nem ser astrologia tradicional, entendeu? Porque a gente vai ver que até a era ali do iluminismo era tradicional ainda. Porém, já estava ali com os plugins errados, já estava com defeito o negócio, entendeu? O que a gente tem que entender é que ali em Alexandria do Egito, eles não criaram uma opinião sobre o céu. Eles, na verdade, descobriram a mecânica celeste, descobriram como que a astrologia funciona de fato. Não é o que eles achavam, é o que eles entenderam estudando. Então você chamar a astrologia helenística de antiga é a mesma coisa que você falar que as leis da física são antigas e ultrapassadas, né? Vamos deixar essas leis para lá e construir novas leis, né? Por que as coisas têm que cair? Não precisa cair mais, elas podem flutuar agora, entendeu?
Então as leis da astrologia helenística, elas não envelhecem. Elas são o fundamento. O que veio depois não foi progresso, foi a perda da instrução técnica original. Entendeu? Então, gente, nesse sistema helenístico, nada é aleatório. Se você mudar uma peça, por pequena que seja, o castelo de cartas inteiro cai. Você entendeu? É isso que eu quero que vocês entendam. Então, gente, o pilar central da astrologia helenística é o tema mundi. No tema mundi, você entende como o sistema ele é redondinho, tá? Esse tema mundi, ele é um mapa mítico da criação do mundo. Não é um mapa verdadeiro, de um nascimento real. Ele é um mapa mítico, entendeu, gente? Ele é para exemplificar as coisas. Mas para a gente entender o tema mundi, a gente vai ter que entender alguns conceitos aí antes, tá? Primeiro desses conceitos é a ordem caldaica. Isso aí é a base. Então, assim, vocês já sabem de onde vem a ordem caldaica, né? Quem que eram os caldeus? As pessoas que viviam na Babilônia. O que é a ordem caldaica? A ordem caldaica é a ordem dos planetas. Ela vem do mais lento para o mais rápido. Então, começa em Saturno, tá? Saturno é o mais lento dos 7. Depois vem Júpiter. Aí depois vem Marte. E depois de Marte, vem o Sol. Aí depois vem Vênus, porque Vênus é mais rápida que o Sol. E depois vem Mercúrio, que é mais rápido que Vênus. E por último a Lua, que é a mais rápida de todas, né? Então, assim, é uma coisa simples e básica a ordem caldaica. E ela é utilizada para muitas coisas aí na astrologia, tá? Tem que decorar essa ordem, gente. Então, assim, a gente vai utilizar essa ordem caldaica na hora de atribuir as regências dos signos. E é isso que o tema mundi exemplifica, tá? Mas beleza, como que isso aconteceu? Então, gente, haviam duas variáveis que os gregos eles amavam, né? Que é a astronomia de observação e a geometria simétrica. Então, eles não sentiram que Vênus combinava com Touro. Eles, na verdade, calcularam a distância. Então, eu vou explicar para vocês como que funciona. O ponto de partida são os luminares, o Sol e a Lua. E o verão. Os helenísticos observaram o céu de Alexandria, que fica no hemisfério norte. No auge do verão, o Sol atinge o ponto mais alto e quente. Por consequência, existiu uma lua nova, né, nesse ponto super quente ali, né? Então, eles designaram os dois signos de maior luminosidade e calor para os reis do céu. Então, Câncer ficou para a Lua e Leão ficou para o Sol. Porque assim, esse momento em que o Sol estava no seu auge de calor era justamente quando o Sol estava ali no signo de Leão. Então, o signo anterior fica para a Lua, né? Porque era um momento onde estava muito quente também, né? Já estava muito quente quando o Sol passava por Câncer. Mas quando chega em Leão fica mais ainda. E como o Sol é o masculino, ele fica com essa parte mais quente ainda, entendeu? Onde que a quentura está estabilizada. E a Lua fica com o signo anterior, né? Porque as mulheres vêm antes. Não, brincadeira. Mas assim, vocês vão entender aqui no tema mundi o motivo. Então imagina uma linha cortando o zodíaco entre Câncer e Leão. Aí ela vai até Capricórnio, Aquário. De um lado a gente tem o hemisfério solar e do outro o hemisfério lunar. Então o hemisfério solar vai do Sol até Saturno, ou Leão até Capricórnio. O hemisfério lunar vai da Lua até Saturno, ou de Câncer até Aquário. Bom, o de cima é o solar, porque é a parte da luz, da visibilidade. E o de baixo é o noturno, é o que está escuro, então é o da Lua, entendeu? Por isso que o Sol ficou com Leão e a Lua com Câncer. Porque Leão fica na parte de cima e Câncer na parte de baixo, entendeu? Então é aqui que se aplica a ordem caldaica. O segredo da simetria é a velocidade aparente das coisas. Para os antigos, quanto mais rápido um planeta se movia, mais próximo da Terra ele estava. E eles não erraram, né? Daí eles pegaram os planetas na ordem de velocidade, né? O Mercúrio era o mais rápido, sem contar a Lua, que já tinha o seu lugarzinho ali, né? Em Câncer. Aí depois vem Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Que Saturno é o mais lento e mais distante. E agora, gente, vem a mágica que deixa o sistema redondinho. Eles distribuíram os planetas a partir dos luminares em ordem de velocidade em ambas as direções. À esquerda do Sol e à direita da Lua. Então o mais rápido desses planetas, que é Mercúrio, vai ficar com os signos vizinhos do Sol e da Lua, né? Ele vai ficar com Virgem, ali do lado solar, e com Gêmeos do lado lunar. O próximo da escala é Vênus. Então Vênus vai ficar com Libra do lado solar e com Touro do lado lunar. Depois vem Marte.
Marte fica com Escorpião do lado solar e com Áries do lado lunar. Em seguida, Júpiter, que fica com Sagitário do lado solar e com Peixes do lado lunar. E para finalizar, Saturno fica com Capricórnio do lado solar e com Aquário do lado lunar. Tá, mas e por que isso é a matriz? Porque, gente, essa distribuição ela não é baseada em personalidade, em energia, essas coisas. Ela é baseada na distância da fonte de luz. Então Saturno rege os signos opostos aos luminares. Sabe por quê? Porque ele é o limite do sistema visível. É o lugar mais escuro e mais frio. É o que está mais distante do Sol. É o que está mais distante da Terra. É o final. É o último planeta visto no céu. E tudo depende dessa visibilidade. Os helenísticos viam o zodíaco como um organismo vivo, onde o Sol e a Lua são o coração desse organismo. E os outros planetas, eles são membros distribuídos por hierarquia de proximidade. Na astrologia helenística, a regência é um contrato de hospitalidade. O regente não é o signo, ele é o dono da casa, né? O signo é uma casa. Então o regente ele é o dono da casa. É ele que fornece os recursos para quem está lá. E essa lógica só faz sentido se a estrutura de quem manda em qual casa for geométrica. Então o tema mundi que a gente está falando é um mapa do nascimento do mundo. Mas calma, gente, como eu falei, ele não é um registro histórico de um dia real em que os planetas estavam ali. Ele é um modelo teórico e didático. Ele foi criado pelos helenísticos para justificar o porquê que o sistema funciona como funciona. Então, no tema mundi, o mundo nasce com o signo de Câncer ali no ascendente. Por quê? Porque Câncer é o signo da Lua e a Lua é a rainha da Gênese. Ela que governa tudo que nasce, cresce e morre na Terra. Ou seja, o mundo sublunar. A Terra é o mundo sublunar. Então, nesse mapa ideal, que é o tema mundi, todos os 7 planetas visíveis estão posicionados em seus domicílios. A Lua em Câncer, na casa 1. O Sol em Leão, na casa 2. Mercúrio em Virgem, na casa 3. Vênus em Libra, na casa 4. Marte em Escorpião, na casa 5. Júpiter em Sagitário, na casa 6. E Saturno em Capricórnio, na casa 7. Daí, gente, vem o pulo do gato, que é a lógica dos aspectos. É aqui que a gente entende que a astrologia helenística é redondinha de verdade. A relação dos aspectos, né? Quer dizer, se esses aspectos são ruins ou bons, vem da relação que esses planetas fazem no tema mundi. Então, gente, ali no tema mundi, o que acontece? Vênus estando em Libra faz um sextil com o Sol, que está em Leão, é um aspecto de 60 graus. Como o sextil é um aspecto suave, então é por isso que a Vênus é uma pequena benéfica. Já o Júpiter, que está em Sagitário, faz um trígono com o Sol, que é um aspecto de 120 graus, e é o melhor aspecto que tem. E é por isso que o Júpiter é o grande benéfico. Marte, estando em Escorpião, faz um aspecto de quadratura com esse Sol em Leão, que é um aspecto de 90 graus. A quadratura é um ângulo de tensão em conflito, então o Marte ele é um pequeno maléfico. Já o Saturno em Capricórnio acaba fazendo um aspecto de oposição com a Lua. A oposição é um aspecto de separação total, então é por isso que ele é um grande maléfico. O Mercúrio, ali em Virgem, ele faz um sextil com a Lua e não faz aspecto com o Sol, tá? Agora, se a gente duplicar esses planetas e colocar eles nos signos que eles regem lá no outro hemisfério, vocês vão ver esses mesmos aspectos agora com a Lua. Ou no caso do Saturno, com o Sol, né? Porque o Saturno em Aquário fazendo oposição com o Sol em Leão. E os outros vão estar fazendo esses mesmos aspectos que fizeram com o Sol ali com a Lua. Então vocês percebem que esses conceitos de benéfico e maléfico não é porque eles achavam que Júpiter era legal e Saturno era chato. Eles são consequências geométricas dessa atribuição que se dá das regências. Ali no tema mundi, a gente consegue entender que a astrologia ela não é sobre mitos gregos. Ela é sobre ótica e geometria. Se você mudar a regência de um signo, colocar lá Plutão no lugar do Marte, ou Urano no lugar do Saturno, daí você quebra essa geometria que define o que é sorte e o que é azar no mapa. A coisa fica capenga. Vocês percebem que encaixando dessa maneira não sobra nenhuma peça? Se você coloca lá o Netuno em Peixes, você quebra essa lógica, entendeu? Você destrói essa geometria matemática que os helenísticos levaram séculos para codificar. Na matriz helenística, a regência não é um sentimento, não é uma energia,
é uma coordenada geométrica. Então, gente, agora vamos entender a lógica visual, né? O aspecto como geometria. Os planetas só se enxergam através de figuras geométricas de Platão. Ou seja, triângulo, quadrado e hexágono. Daí, né, quando chega na moderna, eles inventaram um monte de aspecto ali que não se encaixam, que não estão formando figuras geométricas. Por quê? Porque eles não entenderam isso daí, entendeu? Eles não estudaram os antigos. Aí fica inventando coisa. Os aspectos que eles estão inventando ali são justamente os pontos de invisibilidade, que já tem um significado por si, essa invisibilidade. Ou seja, é o conceito de aversão. A aversão é quando o planeta está num signo que não vai formar nenhum lado de uma figura geométrica com esse outro signo ali, entendeu? Ou seja, ele não enxerga. Então o signo vizinho está em aversão. Porque se eu estou aqui na minha casa e o vizinho está aqui do outro lado do muro, eu não vejo o vizinho, nem ele me vê. Eu sei que o vizinho deve estar na casa dele, ou não está, não sei, eu não estou vendo lá a casa dele. A mesma coisa o vizinho comigo aqui, entendeu? Não se vê. Eu posso estar encostado no muro de um lado e o vizinho encostado no muro do outro. A gente não se vê, a gente está em aversão. É o que acontece quando um planeta está em um signo vizinho ao outro. Não tem visibilidade. Então, gente, isso não é um conceito psicológico, isso é uma questão técnica, tá? Então agora a gente vai entender o conceito de aspício, que é olhar. A palavra aspecto vem do latim aspício, que significa olhar. Na astrologia helenística, um planeta só consegue influenciar o outro se ele conseguir enxergar esse outro. Então, gente, é igual esse negócio do vizinho que eu falei, entendeu? Então, o que são essas figuras platônicas que eu citei, que vão dar o conceito de visão? A astrologia só aceita aspectos que formam figuras geométricas, tá? A astrologia, quando eles estão aceitando essas coisas aí, eles estão errando. Então aí é uma astrologia errada, não é a astrologia que tá certa, entendeu? Então tem que formar figuras geométricas perfeitas dentro do círculo, que são os chamados aspectos ptolomaicos. Lembra que Ptolomeu é dessa era aí? Então vamos pegar o sextil, que é o aspecto de 60 graus. 60 graus por quê? São 2 signos. Lembra da base sexagesimal que a gente viu no último vídeo, né? Que é 60 e eles dividiram no meio, ficou 30 para cada signo? Então, o sextil, ele meio que reunifica essa divisão aí, né? Então, a cada 60 graus, você vai ter um lado da figura e vai formar aí um hexágono, juntando todos os sextis. Esse aspecto, ele é como se fosse uma amizade, tá? Ele vai formar ali uma visão clara, porém suave. Daí, a quadratura, o que que é? É o lado do quadrado. Por isso, quadratura. Entende que os nomes vem do negócio que a gente está vendo? Então a quadratura é um aspecto de 90 graus. Ela vai formar os lados de um quadrado. Você consegue ter 4 lados formados ali por quadraturas, né? Vai formar um quadrado. Se você pegar aqui a parte do ascendente, né? Vai pegar ascendente, casa 4, casa 7, casa 10, ascendente. Então, na verdade, fica um losango. Mas losango e quadrado é a mesma coisa. Só que você pegou o quadrado e colocou ele meio na diagonal, assim, entendeu? Então, é a mesma coisa. É quadrado do mesmo jeito. Então, gente, a quadratura, ele é um olhar de confronto, tá? É como 2 carros em um cruzamento, entendeu? Já o trígono vai formar os 3 lados de um triângulo. É um aspecto de 120 graus. Aqui representa a harmonia total. É uma visão mais fluida. Depois vai ter o de 180 graus, que na verdade é uma linha reta. Ele é o embate direto. É um olhando nos olhos do outro em oposição. E aí, o erro moderno são os aspectos menores. A astrologia moderna usa ângulos aí de 150 graus como quincúncios e 30 graus como semicestis. Porém, na astrologia helenística, esses ângulos não existem como aspectos, porque eles não formam figuras geométricas poligonais no círculo. Eles são pontos cegos. Tentar ler um quincúncio é como você tentar conversar com alguém que está ali no ponto cego. Tipo assim, a pessoa tá lá no banheiro e você tá na sala gritando com a pessoa. Não tem comunicação, a pessoa não tá te ouvindo, entendeu? Você não tá vendo a pessoa. Então, não tem aspecto, você não precisa de inventar um quincúncio. É só falar, não tem aspecto, não se vê. A mesma coisa esse semicestil, só que acontece que o banheiro tá do lado, digamos assim, entendeu? Mas a pessoa tá trancada lá dentro, você não tá vendo, tá no signo vizinho. É você desse lado do muro e o vizinho ali do outro lado do muro, coladinho, mas um não tem como falar com o outro.
Então você não precisa de um semissextil para falar que um não vê o outro. Eles só não se veem. Então, gente, esse é o conceito de aversão. É o ponto cego. Quando os planetas não formam entre si nenhum dos ângulos acima, que são os de 60, 90, 120 e 180 graus, que são os que vão formar essas figuras geométricas, que é o hexágono, o quadrado, o triângulo ou a linha reta, 60, 90, 120, 180. Então, eles estão em aversão. Eles não se enxergam. Um não sabe da existência do outro. Então, eles não se veem. E é por isso que, na matriz helenística, um planeta que rege uma casa não consegue ajudar o planeta que está ali na casa que ele rege se ele estiver em um signo que está em aversão. Se ele estiver em um lugar que não forma aspecto, ele não consegue ajudar. Ele está muito longe da casa dele e não consegue interagir ali, entendeu? Então, gente, não tem achismo. Se não tem aspecto geométrico, não tem conversa. Esse sistema, ele é limpo, tá? Ele é binário. Ou vê ou não vê. Não tem vê mais ou menos. É ou vê ou não vê. Entendido isso, vamos para o sistema de gestão, o oikodespotes, que é o dono da casa. Então, gente, na astrologia helenística, a gente vai ter uma hierarquia, tá? O anfitrião é o planeta que é o dono da casa, o dono do signo. Quando um planeta está em um determinado signo, que não é o dele, ele é um convidado. Então ele depende da condição do dono da casa, do regente, porque ele não tem voz ativa ali, entendeu? É que nem você, tá na casa de uma pessoa que tá te recebendo ali. Você pode abrir a geladeira? Não pode, né? Se o dono da casa tá bem, o convidado produz. Se ele tá mal, o convidado não produz. Então, é uma linha de comando clara, entendeu? Não tem aquele talvez da astrologia moderna. Não tem aquela coisa, e o planeta, quando ele tá nesse signo, ele faz isso. Quando ele tá naquele signo, ele faz isso, sabe? Aquelas coisas que fica misturando com aqueles estereótipos que eles inventaram de signo. Nem existe aquilo, entendeu, gente? Então, digamos que o hóspede, quando ele tá ali num signo, ele tem desejos e necessidades. Então, se ele tá com fome, ele precisa comer. Se o dono da casa tá bem colocado, ele tem dinheiro para dar de comer para esse hóspede. Se ele tá numa pior, ele não tem dinheiro, então não tem o que ele oferecer. Ele vai oferecer um copo d'água para a pessoa que tá com fome, entendeu? Não vai resolver muita coisa. Então, o oikodespotes que eu falei, ele é o dono do signo. É o dono da casa, é o regente desse signo. Ele é quem paga as contas e fornece as ferramentas. Não importa o quão talentoso, o quão bom ele seja nas coisas que ele faz. Se o dono da casa não tiver nada para oferecer além de um copo d'água, ele vai ficar com fome, entendeu? Mas aí, gente, tem uma corrente de comando. Se Marte está em Touro, Vênus é a oikodespotes desse Marte, porque ela rege Touro. Então, para saber se o Marte vai conseguir agir, você tem que olhar para Vênus. Se a Vênus estiver bem posicionada, ela consegue financiar a ação do Marte. Se ela estiver mal, Marte fica de mãos atadas. Na astrologia moderna, né, eles olham para o Marte em Touro isoladamente. Eles vão falar que o Marte em Touro vai agir lento e com teimosia, entendeu? Na helenística, não. Na helenística é impossível você olhar para o planeta isolado e ficar criando coisas na cabeça por causa de uma história para boi dormir que te contaram, entendeu? O sistema aqui te obriga a ligar os pontos. Então você vai ver qual que é a situação da Vênus ali. Ela consegue financiar esse Marte? Não consegue? E se ela conseguir, tem que ver se ela enxerga. Porque se a Vênus estiver em Libra, ela está muito bem colocada. Ela conseguiria financiar esse Marte? Conseguiria, mas ela nem sabe que o Marte está lá na casa dela em Touro. Porque Libra não enxerga Touro. Libra está em aversão. Porque Libra é oposto a Áries. E faz trígono com Gêmeos. Áries antes de Touro, Gêmeos depois de Touro. Ela não consegue enxergar Touro. Então, ela tem dinheiro para financiar o Marte? Ela tem, mas ela nem tá sabendo que ele tá lá. Não tem comunicação, entendeu? Então não adianta de nada. Mas para a gente afinar mais ainda esse sistema, vamos entrar aqui no conceito do Curious, que é o gerente geral. O oikodespotes cuida da casa, mas o sistema helenístico busca o Curious, que é o senhor do mapa. É o planeta que realmente manda no barco. Então assim, gente, o mapa astral é uma empresa com hierarquia clara. Não é uma conversa de bar, onde que todo mundo fala ao mesmo tempo. Então assim, o oikodespotes, ele é um cargo local. Ele manda no signo que ele rege.
Ou seja, ele vai atuar no signo onde aquele tal planeta que você está analisando está. É ele que fornece os recursos para esse planeta aí atuar. Mas o Curious é um cargo global. Ele é o planeta que tem a maior autoridade sobre a vida daquela pessoa como um todo. É ele quem decide como os recursos do dono da casa serão usados. Daí tem um processo de seleção desse Curious, tá? Tem uma lógica técnica aí. Diferente da astrologia moderna, onde o regente do ascendente é automaticamente o regente do mapa, na matriz helenística, o Curious passa por um processo de seleção rigoroso. Os antigos tinham que olhar quem é o regente do meio do céu, para entender ali a reputação e a ação. Tem algum planeta ali no topo do céu, na casa 10, na casa 11, na 9... Esse planeta que a gente está achando que pode ser o Curious, ele enxerga o ascendente? Então, gente, o Curious ele não é escolhido por sorte, ele é um processo de meritocracia técnica, tá? O planeta precisa estar numa posição de força para ele poder ganhar o título de Senhor do Mapa. Então, qual que é a função do Curious? O Oikodespotes indica a existência e o caminho. O Curious indica a qualidade e o sucesso desse caminho. Se o seu Curious estiver bem posicionado, você tem um excelente administrador para sua vida. Agora, se ele tiver mal das pernas, você pode ter todo o dinheiro do mundo. Ou seja, bons oikodespotes. Mas a gestão da sua vida vai ser um caos. Agora, você entende porque a helenística é a matriz? Ela não te dá uma resposta rasa. Ela monta uma corrente de comando. O planeta hóspede pede ao dono da casa. E o dono da casa responde ao CEO, que é o Curious. Se você ignora o Curious, você está tentando entender uma empresa só olhando para os funcionários, entendeu? A astrologia moderna ignora essa dependência. Ela foca no significado psicológico do planeta no signo. Daí esquece de checar o regente. Se checa errado, porque usa esses atributos psicológicos que na verdade não existem. Sem contar que eles não sabem ver se o regente consegue dar suporte ou não para aquilo acontecer. Então assim, você pode entender que a astrologia moderna é cheia de convidados mimados. Já a helenística foca em quem realmente tem a chave da despensa. Então imagina que você é um mestre cuca, um planeta forte, digamos assim. Mas aí o dono da cozinha, que é o Oikodespotes, não comprou o gás e nem comprou os ingredientes. Então você não vai cozinhar nada. E é por isso que muitos mapas não batem na astrologia moderna, entende? Eles esquecem de olhar quem está pagando o aluguel do signo. Então, gente, o que a gente chama de astrologia helenística é a corrente de ouro. O conhecimento babilônico de presságios, refinado pelo rigor egípcio e estruturado pela geometria grega. Se a gente ignorar essa origem e tentar modernizar a coisa com esses conceitos psicológicos, ou então com planetas invisíveis a olho nu, a gente não está evoluindo. A gente só está quebrando um elo de uma corrente que sobreviveu por milênios. Você só está fazendo a coisa parar de funcionar. A pergunta não é se a astrologia funciona. A pergunta é, você está usando o manual original ou você está usando uma cópia mal traduzida? A astrologia helenística é um sistema dedutivo. Você não precisa sentir o mapa, não é intuitivo. Você só precisa calcular a lógica dele. Então, gente, as mudanças que foram feitas nos séculos seguintes, como a troca de regências, os novos aspectos, foram como tentar colocar as peças de um Ford Ka numa Ferrari, entendeu? Elas até podem encaixar, você pode forçar e conseguir parafusar, mas o carro para de funcionar como deveria. Então, gente, essa astrologia helenística que a gente viu, ela chegou num ponto de declínio, digamos assim, ali no século VI e século VII, depois da Era Comum. Então, com a queda do Império Romano e a ascensão de novas potências, essa prática original em grego começou a se perder ou então a ser traduzida para o persa e árabe, onde esse telefone sem fio começou. Então é ali que começaram a acontecer os primeiros erros de tradução e conceitos, tá? Mas essa astrologia helenística pura durou quase 1000 anos, redondinha, sem precisar de remendos. Ou seja, não precisa. É que depois as pessoas entenderam errado, entendeu? O problema é que ao longo dos séculos as pessoas tentaram melhorar algumas coisas, melhorar aquilo que elas não estavam entendendo, por não estudar o fundamento. Então elas tentaram arrumar aquilo que já estava perfeito, sabe? Foram adicionando peças que não cabem no motor, criando conceitos que quebravam essa lógica visual da astrologia helenística. Mas isso é assunto para o próximo vídeo, tá? No próximo vídeo eu vou te mostrar onde exatamente esse telefone quebrou. Aí virou esse telefone sem fio, entendeu? Na verdade, começou de forma sutil. No próximo vídeo a gente vai ver a astrologia árabe-persa. Que inclusive, né, acabei de fazer uma série de vídeos aqui explicando as casas através da ótica árabe-persa, da ótica medieval,
Tá aqui nos cards a série para você conferir. Mas assim, ali começam alguns erros. Na verdade, essa época ainda era muito parecido com a helenística, mas tinha alguns conceitos ali, a gente vai ver no próximo vídeo. O que estava certo e o que estava errado, tá bom? Então, ó, confere se você tá inscrito aí pra você receber o vídeo, hein? Põe o sininho, entendeu? Que é pro YouTube te notificar, que na terça-feira, às 15 horas, sai esse vídeo. Você precisa ver. Antes de sair, confere se você deixou aquele like pra você morar aqui no meu coração, tá? E me conta aqui o que você achou da astrologia helenística. Você já conhecia essa visão? Você já sabia que era assim? Não sabia? Conta pra mim se é a visão moderna que falam por aí faz sentido mesmo com o seu mapa ou não? Quero saber, tá bom? Porque, ó, por mais que você ache que faça sentido, quando você entender a helenística, você vai ver como as coisas realmente são, entendeu? Mas é isso, gente. Se já fizer mais de uma semana que esse vídeo foi postado, então já tá aqui do lado também o próximo vídeo que vai falar sobre a astrologia medieval, tá bom? Espero vocês nesse próximo vídeo que você escolher ver aqui. Até lá!